Boa noite. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 23 aos versículos 25. Todos encontraram? Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Versículo 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Vamos orar? Ora comigo. Fecha teus olhos, curva tua cabeça e ora comigo. Querido Deus, amado Pai, em o nome de Jesus, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos diante de Ti, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz mediante a exposição da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja de um modo singular nesta noite, em nome de Jesus. Quem crê, diga! Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de A Recompensa. Estamos diante de um dos ângulos do triângulo da ressurreição. É isso mesmo. Colossenses vai apresentar a carta aos Colossos, escrita pelo apóstolo Paulo, vai nos colocar diante de um dos ângulos do triângulo da ressurreição. O primeiro ângulo desse triângulo é a ressurreição de Cristo, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. João vai dissertar acerca desse assunto com muita maestria. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Deixa a sua Bíblia aberta que você vai folhear muito ela, tá? Então, Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 1 ao versículo 10. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Versículo 3. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Versículo 5. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Diga comigo assim, ó. Olha para cá, ó. Diga. Faça assim com o dedo, ó. Mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinham estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Versículo 8. Então outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Diga comigo assim, ó. Agora ele entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 a 10. O segundo
ângulo conta a história da ressurreição de todos os mortos no futuro. O segundo ângulo vai contar a história da ressurreição de todos os mortos no futuro. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se cumprirem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Aleluia. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo de 1 a 6. O terceiro ângulo trata da ressurreição. E essa ressurreição que está acontecendo agora com você, está acontecendo agora comigo, está acontecendo agora com todos nós. É a ressurreição que acontece todos os dias na sua rua, na casa do seu vizinho, na sua cidade, no seu país, nas nações. Todos os dias, pessoas estão sendo ressuscitadas. Todos os dias, a ressurreição acontece dentro de você. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. O anúncio dessa ressurreição está em toda a Bíblia. Mas Paulo vai dar um destaque em Colossenses capítulo 3. Os textos de João capítulo 20 e Apocalipse capítulo 20 são como grandes cadeias montanhosas. E Colossenses capítulo 3 fica entre as duas como se fosse um vale. Se aqui o cenário não é de tirar fôlego, pelo menos é prático. Se o cenário de João capítulo 20 e Apocalipse capítulo 20 não é de nos tirar o fôlego, mas é prático, amado. É prático. Um lugar para andar, agir e falar novas maneiras. Andar em novidade de vida, se transformar dia após dia, se negar
vida de abnegação e entender que precisamos de uma vez por todas saber quem somos, aonde estamos, o que estamos fazendo, para onde estamos indo e com quem nós estamos indo. Se nós não soubermos categoricamente isso dentro de nós, estamos precisando urgentemente buscar a face de Deus e pedir para que Ele nos revele, para que Ele nos mostre quem de fato nós somos nele. Senhor, o que é que eu sou? Tu me transformaste, mas em quê? No quê? Para quê? O que é que eu estou fazendo? É de grande valia ou eu estou apenas tapando o buraco? Precisamos sim nos questionar. Precisamos buscar a face de Deus com mais destreza, com mais desprendimento, com mais ousadia, porque existe um novo e vivo caminho para nós trilharmos, para nós andarmos por ele todos os dias. Todos os dias a ressurreição vai bater na nossa porta. A ressurreição, todos os dias a ressurreição vai bater na nossa porta. As misericórdias do Senhor vai se renovar a cada manhã. Ele vai nos alcançar, Ele vai nos colocar de pé. A ressurreição não é apenas o que aconteceu com Jesus, não é apenas o que nos acontecerá no futuro após a morte. Vou repetir, vou ser redundante. A ressurreição não é apenas o que aconteceu com Jesus. A ressurreição também não é apenas o que acontecerá conosco no futuro. Mas a ressurreição está acontecendo agora, hoje, aqui. E se ouvires a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Tem alguém acordado? Alguém vivo ou for todo mundo arrebatado? Você pode aplaudir o Senhor? Aconteceu com Cristo e está acontecendo conosco. Ou você acha que você tem passado por tanta tribulação, por tanta adversidade, por tanto sofrimento, que às vezes você é tentado a ser levado para o âmbito da incredulidade. Às vezes você não sabe mais o que fazer, você não tem mais palavras, você não tem mais atitudes, você está totalmente desacreditado de tudo e de todos. E de manhã Deus te levanta, te ressuscita e te diz: eu sou teu Deus, você é a menina dos meus olhos. Eu te pego pela mão direita e te digo: eu sou o teu Deus. A força que tem dentro de você é minha, é meu dínamo, é o dinamite, é o Espírito Santo te levando, te conduzindo, te levando a ser mais do que vencedor em meu filho. Aconteceu com Cristo e está acontecendo conosco, tempo presente. Aconteceu, passado, Ele vive até hoje, porque Ele ressuscitou no terceiro dia. Está acontecendo conosco agora. É por isso que você está aqui. Não é por outro motivo. Você está aqui porque Ele te trouxe. Você está aqui porque Ele te ama, porque Ele te escolheu. Porque quando você é fraco, aí é que você é forte. Então os cristãos não apenas serão ressuscitados dentre os mortos, mas já estão sendo ressuscitados dentre os mortos todos os dias. Para quê, pastor? Para experimentar o poder, a grandeza de Deus, para que você possa se relacionar profundamente, intimamente com Ele, porque você acha que você vai morar com Ele por toda a eternidade, você vai receber a recompensa das mãos dEle. Para quê?
se você não conhece, se você não conversa com Ele, se você não abre seu coração. Mas pastor, a palavra não chegou à minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar, mas Ele quer ouvir de você, Ele quer se relacionar, Ele quer se comunicar, Ele quer tirar tempo sozinho com você. Quando você descobrir isso, sai de perto. Ontem eu levei um beliscão. Mas levei um beliscão assim. Sabe aqueles beliscão que dói? Mas eu vou. Eu vou para onde Ele está dizendo que eu tenho que ir. Eu vou buscar. Eu vou saber dEle. Senhor, o que é que Tu queres comigo? Para que Tu me chamou? Saia daqui nesta noite ciente de uma coisa: Deus quer que você pergunte para Ele: quem é você? O que é que você está fazendo? Por que você parou no meio do caminho? Ele te conhece, Ele sabe que você é esforçado, Ele sabe que você está renegando todo tipo de obra dos nicolaítas, todo tipo de coisa que não presta. Ele sabe que você tem rejeitado, Ele sabe que você tem honrado o nome dEle, mas Ele te diz: eu tenho algo contra você. Eu tenho algo contra você. Você deixou as práticas do primeiro amor. Se arrependa, lembre-se de onde caiu, levante-se, levante-se e continue na minha presença. Então a primeira parte dessa mensagem, que eu estou chamando de a recompensa, o escravo fiel de Cristo recebe a porção de filho. Meu Deus, o Espírito Santo falou isso para mim no meu coração. Chega, ardeu. Eu tive que deixar o computador e fazer outras coisas, porque foi muito forte. O escravo fiel de Cristo recebe a porção como filho, não é como um bastardo, não. Veja aí na sua Bíblia, Colossenses capítulo 3. Você pode abrir sua Bíblia e ver Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Vamos fazer uma aplicação para os tempos atuais, para a igreja da igreja contemporânea, né? Vamos fazer uma aplicação para os tempos atuais na igreja contemporânea, no qual nós fazemos parte. Essa verdade que é a herança, o galardão, a recompensa. Você vê que é trino. Ele está dizendo que tanto faz no grego, como no aramaico, como no hebraico. Então a recompensa, antes de tudo, é como se fosse um sorvete para a menininha, que aconchegando-se nos braços do papai, diz: olha papai, eu arrumei a minha cama do jeito que o Senhor pediu. Viu papai, olha como está bem arrumado o meu quarto, do jeito que o Senhor me mandou fazer. A verdadeira recompensa é aprovada pelo Pai. O veredito é o Pai que vai assinar. Já o sorvete é apenas um enfeite, mas um enfeite bem recebido. Você sabe o que é um enfeite bem recebido? Você sabe a cereja do bolo? Sabe aquele bolo bem modulado, lindo, mas lá em cima dele tem aquela cereja e você só olha para a cereja. Quero ver que eu tenho que vigiar, senão alguém vai chegar primeiro e vai tirar a cereja.
Você já prestou atenção? Às vezes você nem gosta da cereja, mas a cereja lhe chama a atenção. Uma oração ao Deus Todo-Poderoso, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, nos motiva ao regozijo, à exultação, ao transbordar de alegria, a constante abnegação, nos levando a festejar com todos, amando uns aos outros, misturados e amalgamados. Não basta só ser misturados, é misturados e amalgamados, na certeza de que um dia todos nos encontraremos no paraíso. Todos nos encontraremos no paraíso. Mas isso não é algo espiritual somente para um grupo seleto, para um grupo privilegiado. É para todos, amado. É para todos que se aproximam do trono da graça, confiadamente, na certeza que o socorro virá, e que se eu estou nele, o maligno não me toca. Se eu estou nele, eu posso todas as coisas, porque ele me fortalece. Se eu estou nele, eu tenho exultação. Se eu estou nele, eu posso até estar com espinho na carne, mas a tua graça me basta, Senhor, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Oh Senhor, diga ao fraco: eu sou forte, porque se eu estou em ti, nada pode me abalar. Nada, nada, nada. Não é algo espiritual somente para uma classe seleta, privilegiada, mas para todos aqueles que creem. Mas creem em quem? Creem no nome de Jesus. Não basta só crer. Temos que ter cuidado, porque em dado momento eu posso estar cultuando, eu posso estar adorando, eu posso estar seguindo até nos passos dele. Mas esse Jesus que eu estou fazendo tudo isso, ele é um Jesus cultural. Ele não é o Jesus da fé. Implica. Implica porque ele existiu, o Jesus cultural existiu. Mas o Jesus que eu tenho que andar nos passos dele é com os olhos fechados. É pela fé, não é por vista. É através de intimidade, é através de se negar, é através de entrega, é através de amá-lo acima de todas as coisas, com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. E quando eu chego aí, eu tenho conhecimento que não basta, eu tenho que amar meu próximo como a mim mesmo. Pronto. Se eu estou bem aqui, estou bem, eu estou quebrado aqui, eu tenho que me consertar. Eu não posso ser uma pessoa totalmente espiritual e na horizontal eu sou uma pessoa totalmente carnal. Eu vou comprometer os pilares da minha confiança, do meu relacionamento e da minha vida com Cristo. Então, porém, amados, é necessário que haja motivação. Diga, motivação. Motivação. Você quer ficar motivado ou você já está motivado? Diga, motivação. 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 Por que a necessidade dessa motivação, pastor? Tem mais. É a motivação correta. Por quê? Porque a mente, isso aqui tocou muito no meu coração. A mente, ou o homem, ou a mulher, mercenários, exclui a recompensa cristã. Vou repetir. Essa motivação correta é preciso, porque a mente mercenária exclui a possibilidade da recompensa cristã.
Você percebeu que nos 3 pilares dos ângulos do triângulo, quando a gente chega em Apocalipse capítulo 20, só uma parte, e creio eu que a maior parte, ressuscita, os outros não ressuscitam. Para que foi feito o lago de fogo? Foi feito para o diabo, os seus anjos, e para aqueles que não creram no Cordeiro. Então existe um lago de fogo preparado, existe uma recompensa, mas existe algo que também vai ser eterno. Quem for lançado no lago de fogo, ou no lago do fogo, irá queimar eternamente sem se decompor. Aqueles que não estão em Cristo. Mas aqueles que estão em Cristo irão reinar com Ele eternamente. Irão se deparar, irão ter acesso novamente à árvore da vida. Você lembra onde é que ela estava? Ela estava lá no Éden. Quando Adão toca, juntamente com sua esposa, na árvore do conhecimento do mal, eles quebram uma regra, uma ordenança. Por quê? Que eles foram colocados no lugar perfeito, onde tudo era perfeito, onde ele podia se alimentar de tudo que era bom e saboroso. Mas eles não conheciam o mal. Quando eles tocam na árvore, que eles comem do fruto, eles ficam conhecedores do bem e do mal. Sabe o que acontece? A graça se revela pela primeira vez. Eles estavam vestidos de quê? De folhas. Quando Deus chega, que olha para eles, a graça se evidencia na vida deles. É naquele momento que teofanicamente Jesus é imolado pela primeira vez. Tira a pele e veste eles de pele de cordeiro. É isso que Deus tem feito conosco todos os dias. E a gente ainda em dado momento temos dito: eu não estou entendendo ainda, Jesus, o que é que está acontecendo? Eu não sei o que fazer. Eu sei que está acontecendo, mas não sei o que fazer. E no avanço, não toma a decisão de esperar, de descansar, de confiar e dizer: Senhor, tu me prometeu, eu não saio daqui. Senhor, tu quer que eu faça o quê? Eu vou fazer porque tu queres que eu faça. Aconteça o que acontecer. Mas sabe o que acontece? Quando você decide a fazer, genericamente, levanta-se um muro, levanta-se uma montanha, levanta-se tudo que é contrário, para que você pare, para que você volte a estaca zero, volte lá para o final da fila. Olha o que aqui Mateus capítulo 12, versículo 35 e 37 vai dizer, ó: a pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Diga a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. É muito sério, amados. É muito sério. Você anda todos os dias nessa cidade, os livramentos que Deus tem te dado, Deus tem te guardado assim, de uma forma assombrosamente maravilhosa, e você não enxerga Ele ainda. Você chega em casa perturbado, ou perturbada. Você não conversa com filho, você conversa com mulher, com esposo, você só quer saber de tomar um banho e se deitar
e se recompor para no outro dia ir para batendo de novo. Então, amados, se alguns de vocês, ou até eu mesmo, tiver alguma dúvida sobre o que fazer quanto às ordenanças de Deus para com Deus, que é isso, pastor? Ordenanças de Deus para com Deus? Sim, porque se a ordenança de Deus, ela é coletiva, ou ela é no coletivo, eu posso muito bem dizer, não, mas eu não quero fazer isso, eu sei que tu vai me perdoar, eu não faço. Aí você não faz por quê? Porque você sabe que Deus é misericordioso, que Deus é amoroso, e é esse amor que está sendo pregado hoje em dia, o amor da futilidade, o amor que eu tudo posso fazer, o amor que eu amo, seja lá quem for, importante é que eu ame da minha maneira, mas não é esse amor que Deus está falando, não é esse amor que é colocado para nós fazermos. Quando nós recebemos uma ordenança de Deus para com Deus, é sério. Porque quando recebemos uma ordenança que é na direção do próximo, amar o próximo como a si mesmo, você ama se você quiser, você perdoa se você quiser, e tem mais, você sabe as consequências que vai ter que enfrentar, mas você faz. Mas para Deus, para com Deus, não. Você pode até burlar uma atitude dita em relação a algo, a alguém, com a intenção de provocar manifestamento, riso, chacota, escárnio, mofa, zombaria. Você pode até se apresentar com restrições da sua parte, mas quando uma ordenança de Deus para Deus, que nos coloca na posição de servos e Senhor, aí não existe negociata, e não existe preposição, ação de propor. Não, vou fazer assim, Deus, olha, Deus, eu resolvi, então vou dando um jeitinho para fazer assim. Fazer como outro, não tem jeitinho brasileiro, né? Não tem. Com Deus não tem jeitinho brasileiro. Com Deus você é ou você é. Não tem meio termo. Você lembra de Pedro? A primeira reação de Pedro foi no âmbito sistemático, sabia? Foi no coletivo. E Pedro questionou, esbafurou-se, ficou ofegante. Mas pastor, você está falando de qual parte da vida do Pedro? Foi quando Deus se revela para Cornélio, né? Porque o coração de Cornélio agradou a Deus. E ele disse, olha, vai lá procurar Cefas, conhecido como Pedro. E disse que Pedro, na hora do almoço, sentiu fome. E de repente veio um êxtase sobre ele. E naquele momento, desceu um lençol até o chão. E nesse lençol tinha todo tipo de répteis, todo tipo de aves quadrúpedas. E uma voz que dizia, Pedro, mata e come. Qual foi a reação dele? Não, eu não como. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Você quer recompensa mais preciosa do que essa, amados? Comer da árvore da vida. Segunda parte. O filho fiel será feito coluna do santuário de Deus. Veja aí, Colossenses capítulo 3, versículo 25. E a quem fizer injustiça, receberá em troca injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Colossenses capítulo 3, versículo 25. Nas cartas de Paulo, o relacionamento do cristão com a nova dispensação é considerado um acontecimento passado e uma esperança futura. No passado, os cristãos foram crucificados com Cristo, ressuscitados para uma nova vida, transportados para o seu reino, glorificados e feito assentar com Ele nos céus.
Veja aí, veja Efésios capítulo 2, versículo 4 a 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 4 a 7. Agora permita-me fazer uma pergunta, amada igreja. Quem não quer participar da grande festa? Por favor, se você quiser participar da grande festa, levanta sua mão. Levanta, pastor. Também eu quero participar da grande festa. Claro que todos nós queremos participar do grande banquete, das bodas do Cordeiro. Quem quer participar dos sofrimentos de Cristo? Levante a mão. Por favor, igreja. Eu vou repetir, tá? Eu vou repetir a primeira e vou repetir a segunda. Quem quer participar da grande festa? Levanta a sua mão. Levanta a mão. Levante a mão. Baixa a mão. Agora, quem quer participar dos sofrimentos de Cristo? Poxa, muita gente levantou. Porque se você não quiser participar do sofrimento de Cristo, você não participará da grande festa. Só vai estar na grande festa aqueles que forem lavados no sangue do puro Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quem quer participar dos sofrimentos de Cristo viverá a intensidade do relacionamento pessoal, íntimo e relacional com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Esses participarão da grande festa. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia! Romanos capítulo 8, versículo 17. Eu creio, aqui eu estou já seguindo para o fechamento da mensagem, tá? Eu creio, pastor Ronaldo Bezerra, eu creio que não houve outro discípulo para receber tanto de Jesus como Pedro recebeu. Tudo bem. Pastor, você está fazendo referência que Jesus foi e é seletivo? Não, eu estou afirmando. Jesus é seletivo, amados. Ele pega 70 discípulos, daqueles 70 ele tira 12. Daqueles 12 ele tira 3. E daqueles 3, ele se dedica a 1. Mas pastor, por quê? Porque Pedro era o mais vulnerável. Era o mais necessitado. Pedro era colérico. Facilmente Pedro se irava. Facilmente Pedro tomava decisões precipitadas no fogo do momento. Umas acertadas, outras totalmente contrárias à vontade de Deus. Jesus trata da incredulidade e do endurecimento do coração de Pedro. Pedro não queria ouvir falar do Messias. O irmão dele insistia com ele, mas ele não queria. E se parece com alguém? Será que um dia nós não fomos assim? Será que um dia alguém falava de Jesus para você? Não, eu vou aproveitar a vida um pouco mais. Quem sabe um dia? Isso acontecia comigo. Eu passar em frente a uma igreja, eu tinha a maior
detestava passar em frente à igreja evangélica. E Jesus me pegou na curva. É aqui, filho, que eu quero você. E eu fui comer lama. Eu fui para a antessala do inferno. Para ele poder dizer, agora sim, você está aonde você foi com seus próprios pés. Meu plano para você, meu propósito para você não é esse. Agora me dê a mão, eu vou levantar você, vou limpar você e vou discipular você e vou levar você para as nações, vou mostrar para você qual foi o propósito que eu te criei. Então com Pedro não foi diferente. Jesus vai tratar da incredulidade do coração de Pedro, assim como ele tem tratado do seu coração. Talvez você diga, não, eu não tenho incredulidade. Tem. Em dado momento você tem negado Jesus. Em dado momento você tem cuspido na cara dele. Em dado momento você tem cuspido na cara dele. Em dado momento você tem crucificado ele novamente. Em dado momento você tem negado ele na cara de pau. Em dado momento você está fazendo algo da sua vida sozinho, onde ninguém está vendo. Os olhos dele estão lá, ó, vendo exatamente o que você está fazendo, e você está rindo da cara dele. Eu estou fazendo isso porque eu sei que você vai me perdoar depois. Mas não esqueça, eu tenho dito aqui, ó, Deus é amor, Deus é santo, mas Deus é o santo juiz. Tem mais, amado, vou repetir, você é redundante. Antigamente, quando eu era criança, você fazia uma coisa hoje, passava um ano, passava 2, 3, 4, 5, 6, 7, às vezes depois de 15 anos, aí aparecia os frutos. Hoje, você faz agora. E olha, se passa 10 minutos, 15 minutos, você já vê os mantelos no meio do mundo. Não adianta, você pode fugir. Pode se esconder. Mas dele ninguém se esconde, amados. Segundo, Jesus ressuscitado traz a lembrança das palavras do encontro, do encontro que já estava marcado, que já estava agendado na praia com seus discípulos, especificamente a grande obra que seria realizada na vida de Pedro. Por fim, Jesus busca a legitimidade do coração de Pedro para restaurá-lo de uma vez por todas. É exatamente isso que está acontecendo hoje aqui. Jesus busca a legitimidade do seu coração. João capítulo 21, a partir do versículo 15 ao 19. Eu queria que você abrisse mesmo a sua Bíblia ou seu celular e lesse esse texto, porque é um dos últimos textos que nós vamos ler. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Versículo 16. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 18. Em verdade lhes digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá
e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. João, capítulo 21, versículo 15 a 19. Você quer receber a recompensa? Amém? Então Jesus disse para você nessa noite: siga-me. Conclusão: quanto àquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus. Ele estará firme e não sairá mais. E eu escreverei nele o nome do meu Deus. E será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda do meu Deus. E terá o meu novo nome gravado nele. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Existe uma recompensa para todo aquele que foi escolhido, que foi encontrado fiel. Agora, nossa maior recompensa não é pisar em ruas de ouro e ver cristais. Não. A expressão pisar em ruas de ouro é uma metáfora que, na sua origem, remete para a descrição da Nova Jerusalém, tal como é descrita no Apocalipse de João. Em termos bíblicos, representa a beleza e glória do reino celestial e a promessa de uma vida eterna em um lugar perfeito e imaculado. As ruas de ouro representam a pureza, a riqueza e a divindade. O ouro, ao longo da história, em diversas culturas, é um símbolo de poder, realeza, beleza e imortalidade. A recompensa. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite?